Olá, eu sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Prazer em encontrar você novamente aqui. A gente fica sempre feliz e agradecido a Deus por ter você aí do outro lado. Você que diariamente acessa esse canal. Minha gratidão a Deus pela sua vida, pela sua companhia diária. Todos os dias, 6 horas da manhã, nós estamos aqui levando essa mensagem, a mensagem da Palavra de Deus, estudando a Bíblia juntos. Nosso propósito aqui, diariamente, é estudarmos a Bíblia. Eu compartilho com você o meu estudo, o meu devocional. Estou estudando agora a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, fazendo um estudo expositivo, bem detalhado. E tenho o prazer de compartilhar com você. Portanto, minha alegria é quando eu fico sabendo que você passou por aqui. Eu, às vezes, vejo a contagem de visualizações, fica aqui embaixo, mas eu só sei quem são essas pessoas quando você deixa um comentário. Mesmo que seja uma mãozinha, um amém, aí fica registrado o seu nome, eu sei que você passou por aqui. Eu sempre tenho orado pela vida de cada um que nos acompanha. Eu quero agora te convidar a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Como eu disse, nós estamos estudando 1 Coríntios, hoje capítulo 5. Nós vamos avançar um pouquinho para o versículo 2. Nós vamos ler 1 Coríntios 5, versículos 1 e 2. Paulo está triste e como eu posso dizer, corrigindo, instruindo a igreja em Corinto por uma falha muito séria deles. Eles estavam ensoberbecidos, achando ser uma igreja muito... Eu não quero usar a expressão boa, mas uma igreja muito correta, mas tolerando o pecado, cheio de soberba, de divisão. E Paulo está botando eles no eixo, falando, gente, vocês não são isso aí que vocês estão achando, não. O verso 1 e 2 diz assim, 1 Coríntios 5, 1 e 2. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos e chegastes a lamentar para que fosse tirado, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Paulo diz, vocês estão ensoberbecidos a tal ponto que nem lamenta esse jovem que cometeu incesto com a mulher do próprio pai. Paulo destaca aqui algumas atitudes erradas dessa igreja, como eu disse, em relação ao pecado. Eles estavam fazendo concessão ao pecado e isso provocava muita tristeza no coração de Paulo. Como eu disse, um membro daquela igreja, nós estudamos isso aqui anteriormente, havia cometido o pecado que pior, que nem o mundo cometia. Paulo diz, nem mesmo entre os gentios aí da cidade se pratica isso, se é tolerado. E vocês não fizeram nada. A igreja não teve nenhuma reação em relação a esse pecado, esse jovem incestuoso. Ele diz, vocês não estão nem lamentando. A palavra lamentar que Paulo usa aqui é chorar pelo pecado. O grande problema que Paulo viu na igreja foi que os crentes ali não lamentaram pelo pecado que estava acontecendo, pelo incesto grave dentro da igreja. Paulo usa aqui para a palavra lamentar, uma palavra grega que significa, no seu original, um choro amargo de um funeral. Paulo diz, era para vocês estarem chorando como se estivessem no funeral, lamentando o que estava acontecendo, o que aconteceu com esse jovem, o que aconteceu com essa igreja. Vocês choram nos funerais, deveriam também chorar pelo pecado. Esse pecado, ele deveria provocar uma dor tão grande, tão aguda, quanto a dor que vocês enfrentam num velório. É isso que Paulo está dizendo aqui. Mas ao invés de chorar, a igreja estava ensoberbecida, ou seja, tão cheia de soberba, tão cheia de si, que nem percebia isso, nem estava aí para o pecado.
Ela se avaliava e dava nota máxima a si mesmo. O problema é que é Deus quem olha para a igreja e assim a avalia. A régua da vida da igreja não é a régua que a própria igreja estabelece, mas é a régua que Deus estabelece, e está muito claro na sua palavra como nós devemos ser e viver como igreja. A igreja, ela tinha uma mente aberta. A igreja de Corinto, ela era uma igreja que tolerava, ela tinha mente aberta. As pessoas tinham liberdade. A igreja de Corinto não tinha nenhuma espécie de restrição, nada de imposição, nada de regras, nada de princípios para fiscalizar a vida alheia no seio da igreja. E aí a gente olha isso aqui e nós pensamos como que hoje existem igrejas que, para atrair os seus membros, estão agindo da mesma forma da igreja de Corinto. Tudo pode, tudo é permitido. Ninguém está aqui para fiscalizar a vida de ninguém, você faz o que você quer da sua vida. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso deixa de ser igreja de Deus para se tornar um clube social, onde você vai para se sentir bem. Existem muitos lugares, e eu sempre que falo, eu tenho um receio de falar igrejas, né? Porque isso é muito sério. E, enfim, igreja de Deus mesmo, ela tem a sua régua norteadora, que é a palavra de Deus. Mas o que eu vejo hoje são pessoas que muitas vezes estão em disciplina em uma igreja, entenda, estão em disciplina em uma igreja por ter feito algo que desagrada a palavra de Deus. E o que eles fazem? Vão para outra igreja e chegam lá e aceitam. Não, o que é isso? Você é uma bênção, você não pode ficar assim, não. Vem para cá, aqui a gente aceita. Igrejas que, para estarem cheias, toleram tudo. Igrejas que, pelo dízimo, pelo dinheiro que aquela pessoa paga, ela é aceita e muitas vezes recebe até cargos. E a gente fala isso com tristeza, lamentando, mas infelizmente era o que acontecia na igreja de Corinto e é o que nós vemos hoje, nos nossos dias, em muitos grupos, em muitos juntamentos. Muitos lugares, o jovem pode viver do jeito que quer, ele pode viver a vida dele, não precisa se preocupar com obediência, com santidade, porque é jovem, para encher a igreja de jovens. E estão tolerando tudo, estão trazendo o mundo para dentro da igreja, deixaram a Bíblia de lado, não tem instrução, não tem orientação, não tem correção, não tem Bíblia que instrui, não. A palavra é prosperidade, a palavra é bênção, a palavra é felicidade, é curtir a vida, é você ser seu jovem e não pode falar nada. É triste, mas é um fato real. A igreja hoje, infelizmente, chora nos funerais, mas não derrama nenhuma lágrima pelos escândalos, pelos estragos que o pecado faz com a igreja. Que Deus nos dê sabedoria e zelo. Nós não estamos falando aqui em extremismos, eu não estou falando aqui em ser extremista, isso é um lugar muito perigoso também. Eu estou falando de andar com zelo, com cuidado e com amor, dentro da palavra de Deus, da vontade de Deus. Não se trata de costumes, de tradições, mas da Bíblia, da forma que o Senhor espera que nós vivamos. Que Deus nos ajude a vivermos vidas de obediência à sua palavra, preocupados com o que Ele diz, com o que Ele orienta e vivendo assim para a glória dele. Deus te abençoe. Até o próximo encontro.